amados irmãos, amigos, família. Que prazer estar com vocês uma vez mais, queridos, nessa manhã tão maravilhosa, onde Deus nos concede a oportunidade de poder despertar, poder abrir os nossos olhos. Nós amanhecemos vivos, como eu sempre falo, e nós podemos declarar o que diz a palavra: eu me deitei, eu dormi, eu despertei porque o Senhor me sustentava. E eu quero convidar vocês a orar junto comigo e vamos agradecer ao Senhor por mais um dia em sua presença. Amém? Esse é o Devocional do Coração de Deus, dos pastores Fábio e Jaqueline Castanheda, traduzido ao português. Oremos. Pai amado, nós estamos agradecidos por teu imenso amor. Obrigado pela honra que o Senhor nos concede de mais uma vez poder nos levantar com força, Senhor, e vigor. Poder parar sobre as nossas extremidades. Existem algumas pessoas, Senhor, é verdade, que nesse momento não possuem essa força, esse vigor e não podem estar de pé no seu corpo físico. Mas o seu espírito, Senhor, tem se regozijado em ti. Estão de pé em espírito, atentos ao que o Senhor tem para falar. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada uma das pessoas que escutam a esses devocionais. Te agradecemos, Senhor, por teu imenso amor. Te agradecemos, Pai, por tua palavra, porque o Senhor tem falado conosco. Senhor, eu oro e clamo pela vida desses que escutam aos devocionais. Abençoe a cada um deles, Senhor. Abençoe também a vida daqueles que assumiram a responsabilidade, Deus, de compartilhar essa palavra em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa hora e já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, abram comigo as suas Bíblias no Salmo 138. Salmo de capítulo 138, versículo 8. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem um tema: conhecendo o meu propósito. Escute o que diz a palavra do Senhor. Salmo capítulo 138, verso 8 diz o seguinte: o Senhor cumprirá o seu propósito em mim. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares a obra das tuas mãos. Queridos, antes que a gente siga, eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu quero perguntar a vocês se alguma vez, em algum momento da sua vida, você já se perguntou qual é o seu propósito. Será que você já se perguntou qual é o propósito pelo qual eu estou aqui na Terra? Qual é o propósito de você ter nascido? Eu quero deixar essa pergunta para você. Porque muitos de nós já ouvimos na época de escola ou até mesmo na vida adulta que o homem nasce, o homem cresce, o homem se reproduz e o homem morre. E muitas pessoas, inclusive a ciência, definiu o propósito da raça humana dessa maneira. Nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. E aí termina toda a vida. Agora, quando uma pessoa conhece o propósito que Deus tem para a sua vida, para cada um de nós, essa pessoa começa a conhecer a direção. Porque o propósito de Deus, ele nos direciona. Nós sabemos para onde vamos e qual é a razão, amados, de estarmos aqui na Terra. Imaginem vocês, que terrível deve ser dirigir um carro sem saber para onde ele está indo. Você apenas está dirigindo aquele veículo, mas não sabe qual é a direção que ele vai tomar. Imagine também agora você dirigindo um carro e alguém chega para você e diz: dirija por aqui, vá por essa rua. Você até pode reacionar perguntando: para onde eu vou? Porque quando nós vamos a algum lugar, consciente, queridos, ou inconscientemente, nós formulamos um mapa em nossa mente. E esse mapa, esse caminho formado em nossa mente, está nos conduzindo ao destino, ao propósito ao qual nós vamos chegar. Saber aonde você vai, ele não só lhe dá direção, mas também tranquilidade, lhe dá segurança. Queridos, se não alcançarmos saber qual é o porquê, qual é a razão de estarmos aqui na Terra, viveremos o propósito estabelecido pela ciência: nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Ponto final, fim da linha, acabou a história. Agora eu pergunto para vocês: vocês acham mesmo que Deus nos criou com esse propósito? Nascer, morrer, crescer e se reproduzir? Vocês acham mesmo que Deus nos criou com o propósito de apenas trabalhar, pagar as dívidas e esperar a morte chegar?
A Bíblia nos fala, queridos, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito. O primeiro que eu e você devemos saber e, obviamente, entender é que nós nascemos pela vontade de Deus. Nós somos frutos da vontade de Deus. Nascemos por vontade de Deus para a realização de um propósito. Quer a gente entenda ou não, quer a nossa mente entenda ou não, ainda que a nossa mente esteja em guerra com as suas próprias lutas, nós nascemos por um propósito. E algo que vai curar a sua vida e vai dar direção a você é quando você entender que você nasceu porque Deus quis, foi da vontade de Deus que você nascesse. Eu quero mostrar a você o que a Bíblia nos fala lá no livro de Jó. Jó, capítulo 12, verso 7, diz o seguinte: Mas pergunte agora aos animais do campo, e cada um deles te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fale com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Em tuas mãos está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Escute isso, querido. Escute o que a Bíblia diz. Pergunte aos animais e eles mesmos te ensinarão. Eles mesmos te falarão que nasceram com um propósito. Deus os criou com um propósito. E tem mais. Pergunte às aves dos céus e elas vão te mostrar. E pergunte também ao mar, pergunte às árvores. Queridos, pergunte à terra e eles vão te dizer. Pergunte ao mar. Pergunte ao mar. E eles vão te declarar, porque eles entendem perfeitamente que a mão do Senhor os criou. Agora eu quero que você veja mais uma vez o verso 10. Veja atentamente o que ele diz. Em tuas mãos está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. O que esses versículos nos diz, querido? Ele nos diz que a sua vida está nas mãos de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que se você nasceu, se você conseguiu nascer, a sua vida tem um propósito. E em mim, querido, eu não sei em você, mas em mim, essa verdade produz cura interior. Eu não sou um erro. Querido, você não é um erro, você não é um peso, você não é uma maldição, como muitos pais têm falado por aí. Amado, você não é um acidente, você não é fruto de um descuido dos seus pais. Você não é um peso, você não é um incômodo. Queridos, você não é um equívoco. Até mesmo aqueles que nasceram fruto de um abuso. Ainda que alguns tenham nascido fruto de um abuso, Deus tem um propósito na sua vida e você nasceu por vontade de Deus. A sua vida tem uma razão de existir, porque você nasceu com um propósito divino. O salmista Davi, ele faz essa declaração e ele faz com grande expressão de confiança quando ele fala: o Senhor pensará em mim. Sabe o que ele está dizendo com isso? Eu sei que o Senhor tem um plano. Esse plano, Senhor, é por tua misericórdia, por tua bondade. E eu sei que esse plano vai se cumprir em minha vida. Eu e você, querido, precisamos parar firmemente, como parou o salmista, como o salmista Davi fazendo essa declaração, porque é dessa maneira que nós temos que declarar. Nós precisamos viver constantemente orando e dizendo: Senhor, tu tens um plano para a minha vida. No teu livro, Senhor, existe algo que está escrito ao meu respeito. Existe um desenho divino estabelecido nos céus e eu quero, Senhor, conhecer esse propósito. Eu quero, Senhor, conhecer e viver dentro dos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Amados, quando nós lemos a palavra, nós nos damos conta de que Deus, ele não faz nada pela metade. Deus não é como seres humanos que abandonam as coisas pela metade. Nós começamos um livro e nos cansamos. Se nos cansamos, deixamos de ler. Começamos uma dieta e no primeiro dia queremos emagrecer. Vamos para a academia, aí as pernas começam a doer e já não vamos nunca mais. Deus, amado, não faz nada pela metade. Existe um plano, existe um propósito e eu quero mostrar para vocês. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo nos diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se você perceber, queridos, Paulo, ele tinha a mesma confiança que Davi. A mesma confiança que Davi tinha lá no Salmo 138. Paulo, ele tem quando ele faz essa declaração.
Davi e Paulo, querido, eram homens que sabiam, que depositavam a sua confiança em Deus. Ele diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que é que isso quer dizer? Eu e você, amados, precisamos declarar com a nossa própria boca tudo aquilo que falou Paulo. Você precisa dizer, eu estou seguro, eu estou convencido, na minha cabeça já está bem claro, eu vou chegar a ser o que Deus planejou para mim. Eu estou convicto que estou dentro do desenho divino de Deus para minha vida e eu chegarei a ser a classe de pessoa que Deus deseja que eu seja. Nós precisamos adotar esse vocabulário, precisamos falar dessa maneira, porque é assim que a palavra de Deus fala, amados. Quando nós entendemos essas coisas, nós não permitimos que o inimigo se acerque aos nossos ouvidos. Nós não vamos dar ouvidos ao que ele tem para nos dizer. Porque o diabo chega e sussurra no ouvido de muitos dizendo, você não vale nada, você não serve para nada, você foi um erro, você é um acidente, você é fruto de uma traição. Que maldição é a sua vida. Maldito seja o dia que você nasceu. Ei, querido, não escute essas coisas. Todas essas coisas que o diabo tem falado, não escute. Quando você está convicto do seu propósito, você tem um plano, você tem um propósito, você tem um desenho eterno e você não vai dar ouvido a essas coisas. E eu quero mostrar a você, biblicamente, que o propósito de Deus para a sua vida, queridos, ele não começou no dia que você nasceu. Não foi quando você nasceu. A Bíblia nos fala que o propósito de Deus para a sua vida começou lá na eternidade. Começou antes mesmo de você nascer. Efésios capítulo 1, verso 4 nos diz o seguinte: que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o Senhor nos predestinou para que sermos filhos de adoção por meio de Jesus, segundo o puro afeto da sua vontade. Amados, antes da fundação do mundo, antes mesmo dos seus pais, antes que os seus pais tivessem nascido, antes de você nascer, a palavra do Senhor nos diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Existe um propósito, querido. O seu nascimento começou na eternidade. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 9 diz, o qual nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. 1 Pedro capítulo 1, verso 19 nos diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade já antes foi separado, ainda antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por causa de vós. Queridos, essa palavra nos diz que o nosso Deus nos escolheu. Ele escolheu a você e a mim bem antes do que a gente pode imaginar. Nós não somos frutos de um acidente. Nós somos escolhidos, nós somos eternos. E quando entendemos isso, sabemos que viemos de Deus. Quando nós entendemos e sabemos que viemos de Deus, o nosso foco muda, sai de nós mesmos e passa para Deus. Querido, a sua vida, amado, ela tem um propósito. Não se esqueça, a sua vida, ela tem um propósito, amém? Pai, eu te agradeço por teu imenso amor. Obrigado por tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, amados, se cuidem muito. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.